Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, que tem a ver com o poder da palavra de Deus para vencermos e resistirmos a Satanás, eu preciso analisar com os irmãos este versículo bem detidamente, porque ele introduz a nossa mente ao cenário da tentação. Nós estamos, como os irmãos muito bem sabem, numa campanha, num projeto, numa série de pregações neste mês de julho, que o Senhor me deu, a respeito do poder e da autoridade da palavra de Deus, para que você possa ter vitória na tua vida e prosperar na tua vida. O poder, a supremacia e autoridade da palavra de Deus para fazer uma igreja avançar sobre o império das trevas. A palavra de Deus tem esse poder, e nesse mês de julho nós estamos falando nesta série de pregações todo domingo. Eu vou começar a falar a partir desta mensagem, da palavra de Deus e do poder dela, para você transformar a tua vida, porque esta palavra pode e vai transformar a tua vida, se você se apegar a ela com amor, como foi com a minha vida. Diga amém? Então essa passagem ela é muito interessante, porque eu senti de introduzir esta série com esta passagem, aliando ao Salmo 1 que eu preguei domingo passado. A seguir, no início do verso 1, você percebe que é uma partícula da língua portuguesa que coloca você em uma trajetória de tempo. A seguir do quê? Você talvez olhe para mim e pergunte: pastor, a seguir do quê? Que episódio bíblico o cenário da tentação de Cristo sucede? A seguir do quê? Basta nós voltarmos no capítulo 13 de Mateus, no versículo de número 16, é importante nós fazermos isso. Você lê um pouquinho acima do capítulo 4 na tua Bíblia, no verso 16, você vai ler que depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E o verso 17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Amém? Aí entra o capítulo 4, verso 1. A seguir, logo depois disso, Jesus então é guiado pelo Espírito ao deserto com uma finalidade: ser tentado pelo diabo. Esse a seguir com que o Mateus, sabiamente e guiado pelo Espírito de Deus, começa o texto da tentação, ele é muito importante, porque ele é como se fosse uma fechadura, uma dobradiça, digamos assim, que liga o episódio da glória do batismo com o episódio do deserto da tentação. Ele é como se fosse uma dobradiça, um a seguir que liga imediatamente o episódio em que Cristo, batizado nas águas, os céus abertos e Deus falando a ele que ele era um filho amado, vai deste episódio de glória para o episódio de um deserto com feras, à mercê do diabo, sendo tentado nas suas inclinações carnais, sendo tentado na sua humanidade. A seguir é uma dobradiça então que orienta-nos de um cenário de glória para um cenário de tentação. Quem está acompanhando meu raciocínio, diga amém. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos muitos a seguir nas nossas vidas. Nós vivemos a seguir em muitas áreas. Quer que eu te dê um exemplo? O culto. Te dar um exemplo simples: culto de domingo. Você está aqui, você recebe uma palavra de ânimo todo domingo, você recebe uma palavra de fortalecimento, o pastor Billy ministra, o pastor Vanderlei ministra, o profeta Brian ministra, e os ministros desta casa ministram sobre você, e oram por você, e clamam por você, e você é renovado, você recebe milagre, e é uma glória tremenda, e você tem visão, e você sente Deus, e você chora, se arrepia, e tudo acontece nesse culto maravilhoso. É um cenário de glória. Mas aí, às 9h30, você tem um a seguir na tua vida.
A seguir você sai desse cenário de glória, desse ambiente preparado, desde as 6h30, das 6h30 com pessoas de oração, 7 horas com pessoas de oração aqui. Desse ambiente preparado você sai e você vai para o teu a seguir. A seguir, depois do culto de glória, você entra na tua casa de tentação. A seguir, depois do culto de glória, você volta para a tua família, que é um deserto. Você volta para o teu casamento desregulado. Você volta na segunda-feira para o emprego que você odeia. Você volta na segunda-feira a conviver com os colegas e amigos que você não gosta. Você tem sempre esses a seguir que introduzem, tiram você do cenário de glória e introduzem você em um cenário não tão bom. O deserto das tuas emoções, o deserto das tuas finanças, você volta para o teu quarto, você volta para a solidão, você sai da festa. As pessoas aí fora também têm a seguir. Elas vão para a balada o dia todo, mas uma hora o a seguir vai chegar na vida deles. A seguir, depois da noitada, do bailão, eles têm que voltar com a ressaca para casa e com a angústia ainda no coração. O a seguir, ele está sempre presente. Depois do efeito da droga, vem o teu a seguir. A angústia, a aflição por ter pecado de novo. Inclusive depois de pecar contra Deus, naquilo que você sabe que é pecado, vem o teu a seguir, depois que o efeito do pecado passa. Vem o remorso, vem a tristeza, vem o a seguir. Depois de brigar com teu cônjuge, vem o a seguir, o arrependimento de tê-lo feito. Depois de ofender aquele amigo, ofender aquela pessoa, vem o teu a seguir. O remorso, a angústia ou a tristeza de ter feito algo tão ruim para uma pessoa que você ama. Quem está entendendo, diga amém. Nós vivemos a seguires. Inventei essa palavra agora, né? Mas nós vivemos essas dobradiças. Nós vivemos essas esquinas da vida, onde a gente sai do momento de alegria, do dinheiro que caiu, para um momento, um ano, um determinado dia, em que naquele dia tudo rompeu, tudo acabou, tudo abalou, a crise chegou e a tua glória, teu cenário de alegria, os teus 10 anos de vida foram transformados em 10 anos de tristeza e de amargura. O nosso a seguir pode ser a perda de alguém. O nosso a seguir pode ser o luto por alguém que partiu, ou fisicamente, ou desta terra. E aí você entra no teu a seguir. A alegria, da alegria para o luto, da alegria para a depressão, da alegria para a tristeza, da alegria para o confinamento, da glória do batismo para o deserto da tentação. Eu quero te dizer, você não está sozinho no teu a seguir. Você tem aqui nesta noite um Jesus que está vivo, está presente nesse lugar e que sabe o que é passar por um a seguir. Sabe o que é sair do momento de um culto glorioso e voltar para um ambiente de deserto. Quem está entendendo, diga amém. Você nesta noite está adorando um Deus que sabe o que você está passando, sabe o que se passa no teu coração. Jesus, ele sai então do sorriso do Pai para a carranca do diabo. Ele sai da voz gloriosa do Pai para ouvir a voz cavernosa do inimigo. Ele sai então desse intervalo de unção e glória para a prova, para o deserto, para a semana de luta que essa pessoa tem. Jesus, ele faz essa transição neste a seguir. Ele é levado pelo Espírito, então a seguir, vírgula. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, a este ambiente de hostilidade. Foi levado para quê? Para ser tentado. Aí você me pergunta, pastor, por quê? Isso é assunto de escola bíblica dominical. Mas resumidamente, para você não ficar sem resposta, Jesus precisava ser tentado para que ele pudesse tomar posse completa da sua humanidade e se identificar com você. Quer a resposta para isso? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 17. Se você puder acompanhar comigo ali pode ser aqui no Data Show mesmo. Hebreus capítulo de número 2, verso 17. Por que Jesus foi ao deserto? Por que Jesus precisou passar pela tentação? Eu estou dando essa introdução, mas eu já vou chegar na tua realidade. Já vou chegar na tua semana, no problema que você está vivendo ou nas respostas que você está procurando. Hebreus 2,17 diz assim, ó: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas, está falando de Jesus, ele se tornasse semelhante aos irmãos, a mim e a você, semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, olha ali, o autor aos Hebreus está fazendo referência ao texto que nós lemos. Quando ele foi tentado, ele sofreu.
E naquilo que ele sofreu, quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando você é tentado, você tem um Jesus que sabe aquilo pelo qual você está passando. Diga amém? Ele sabe as tuas lutas, ele passou pelo mesmo sofrimento, ele passou pelas mesmas fraquezas. Olha o capítulo 4, verso 15 de Hebreus também, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos um Deus que não possa se compadecer daquilo que nós estamos passando. Outras religiões adoram deuses de gesso, esculturas, que não sabem o que é sentir fraqueza, não sabem o que é sentir tentação. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele encarnou na nossa humanidade, no nosso corpo, e Ele sabe o que é viver neste mundo tenebroso, com preocupações, com ansiedades, com lutas. Ele sabe o que é passar fome, Ele sabe o que é chorar, porque Ele chorou, em João capítulo 11, verso 35, Ele sabe o que é ter angústia, porque Ele teve angústia no Getsemane. Ele sabe o que é ser traído pelo melhor amigo, Ele sabe o que é ser ofendido, Ele sabe o que é ser caluniado, Ele sabe o que é ser maltratado. O nosso Jesus é alguém que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em todas as coisas Ele foi tentado à nossa semelhança, mas a diferença dele é que Ele não pecou. Por isso você pode se aproximar do trono da graça nesta noite, para alcançar graça, no verso 16, e misericórdia em tempo oportuno, ajuda no momento em que você mais necessita. Jesus sabe o que você está passando, ou o que você já passou. Diga amém? Agora, quando nós voltamos no capítulo 4 de Mateus, por isso Jesus foi tentado, né? Para ser tentado pelo diabo. Então Jesus jejua 40 dias e 40 noites, justamente por ser humano. Depois desse tempo ele tem fome, ele sente fome. Aqui, antes disso, né? Ele foi tentado pelo diabo, diz o verso 1. O diabo, Satanás, nós precisamos aqui desmistificar algumas coisas a respeito desse ser. O diabo, queridos, ele não é uma força do mal. O diabo, ele não é um espírito, uma influência, uma energia maligna, como a sociedade ou a cultura aí fora prega. Satanás, de acordo com a Bíblia, ele é um anjo mau, de acordo com Efésios 6,16. Ele é astuto, ele é inteligente, de acordo com 2 Coríntios 2,11. Ele é poderoso, de acordo com 2 Coríntios 11,14. E ele é atuante neste mundo, de acordo com Apocalipse 23, capítulo 20, verso 3. Ele é atuante. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Satanás, ele trabalha para cegar o nosso entendimento, para nos impedir de ver o Evangelho, e ele atua, de acordo com João 10, para a tua destruição, para a destruição da tua vida e da tua família. Satanás, ele é atuante, ele é um ser que quer ver a tua destruição. Ele é um ser que busca te induzir para longe de Deus, te afastar da presença do Senhor, te afastar da luz, e te afastando da luz, te afastando da vida, causar a tua morte. Ele trabalha dioturnamente, de acordo com João 5, 1 Pedro 5, a partir do verso 15. Ele trabalha dioturnamente como leão que ruge, buscando a quem possa tragar, buscando ao teu redor um momento, uma emboscada para devorar você, devorar a tua fé, destruir o teu coração. Esse ser, ele foi tentar Jesus no deserto. Dentre muitos títulos que Satanás recebe na Bíblia, ele recebe títulos como, por exemplo, tentador, aqui como nós vimos em Mateus 4. Ele é chamado em João 8,44 de homicida e mentiroso, e não só mentiroso, pai da mentira. Tudo que é mentira, tudo que é desonesto, vem de Satanás e é a operação de Satanás. Em João capítulo 12, verso 31, Satanás é chamado de príncipe deste século, desta era, deste mundo, que rege este mundo na sua maldade, em ideologias, em políticas e tudo mais. Satanás é chamado em Apocalipse capítulo 9, verso 11, de destruidor, com D maiúsculo, que é a palavra Apolion. Ele vem para destruir, ele não vem para brincar. Ele não vem para brincar com o nosso coração. Ele não está querendo brincar com você, de deixar você com Deus e mais ou menos, não. Satanás, ele quer destruir você, e ele opera para fazer isso dioturnamente.
Talvez seja por isso que Deus te trouxe nesta noite, nesse lugar, e Deus colocou esta palavra no meu coração, para passar para você e capacitar você a colocar Satanás para correr da sua presença, como Cristo fez no deserto. Quem entendeu, diga amém. Nesta noite, Satanás será derrotado na tua vida. Satanás será derrotado na vida da tua família, através desta palavra que eu vou ensinar para você nesta noite, a mensagem de Jesus. Então, Jesus vai ser tentado pelo diabo. No verso 3 diz assim: o tentador, perceba como ele é chamado, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Olha o que Satanás fala a Cristo, tentando fazê-lo desistir, ou tentando fazê-lo pecar contra Deus. Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém Jesus lhe dá uma determinada resposta que eu vou falar mais acuradamente depois. Satanás ele tenta Jesus em primeiro lugar, pedindo para que ele transformasse pedra em pães para provar que ele era filho de Deus. Primeira tentação. Jesus responde com a palavra de Deus. Nessa estrutura, Satanás então leva Jesus para o ponto mais alto do templo de Jerusalém, da cidade santa, e diz para Jesus: se joga daqui, porque está escrito que Deus mandaria anjos para te salvar. Jesus responde e resiste com a palavra de Deus. E a terceira tentação, Satanás leva Jesus para um monte muito alto, e nessa montanha muito alta, Satanás mostra para Jesus numa visão todos os reinos do mundo e a sua glória, e diz para Jesus: me adore, que eu te entregarei todos esses reinos, você será poderoso, se você se prostrar e me adorar. Jesus mais uma vez rebate Satanás com a palavra de Deus, e a Bíblia diz que desde esse momento então Satanás deixa Jesus até a ocasião oportuna. Então Satanás tenta Jesus em um triângulo, em 3 níveis, como nós acabamos de ver. Primeiro, ele tenta Jesus quanto à satisfação. Segundo, ele tenta Jesus quanto à presunção. E terceiro, ele tenta Jesus quanto à ambição. Diga comigo: satisfação, presunção e ambição. Primeiro, satisfação. Usar o divino como meio de satisfazer prazeres humanos temporários. Segundo, presunção. Usar o divino como meio de alimentar o orgulho próprio. Terceiro, ambição. Trocar o divino por atalhos que satisfarão ambições egoístas. Quem entendeu, diga amém. Ficou bonito meu esboço, né? Satisfação, presunção e ambição, para você gravar, para você levar para a tua semana. Por quê? Eu vou explicar isso. Por que Satanás tenta Jesus dessa forma? Primeiro, Satanás tenta fazer com que Jesus troque o propósito eterno por prazeres temporários. Quando ele diz para Jesus: transforma essas pedras em pães, apressa o teu caráter messiânico. Ou seja, você está com fome. Se você está com fome e você é filho de Deus, você tem o poder, Jesus, de mandar que essas pedras se transformem em pães e fazer isso acontecer. Ele faz com que Jesus tente trocar uma missão eterna em prol de satisfazer prazeres efêmeros. Preste atenção. Ele trabalha para fazer com que Jesus troque a missão eterna de salvar almas, porque Jesus estava jejuando há 40 dias, por isso que ele estava com fome. E por que ele estava jejuando? Porque ele estava preparando o seu coração e o seu espírito para salvar a humanidade. Ele estava preparando o seu coração, ele estava num tempo de jejum, de consagração, preparando o seu coração para morrer em teu lugar. É por isso que Satanás se aproxima dele e tenta fazer com que ele desista do jejum, desista desse propósito.
Jesus, ele está se desfazendo da sua humanidade através do jejum, porque dentro dos próximos 3 anos e meio, ele teria que curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos pelo diabo. Ele trabalharia restaurando a visão dos cegos, ele trabalharia ressuscitando mortos, restaurando famílias, restaurando relacionamentos, e por fim, ele morreria na cruz, em minha vida e em tua vida, em nosso lugar. Então ele tinha uma missão. Deus deu a Cristo na Trindade esta missão: descer à terra, encarnar, para morrer no meu e no teu lugar, para te salvar das garras de Satanás e do inferno. Satanás então chega para impedir essa missão e tenta fazer com que Jesus troque a sua missão eterna em prol de satisfazer a fome, transformar pedra em pão para poder satisfazer o estômago, porque ele estava com fome. Ou seja, perceba aqui a maneira como Satanás trabalhou. Aí você diga assim para mim: pastor, eu estou ouvindo essa mensagem, é uma mensagem muito linda, é uma mensagem, né? Mas eu não estou entendendo como é que isso se aplica na minha vida, que tem boleto para pagar amanhã, segunda-feira. Eu não estou entendendo como é que isso se aplica, pastor, na minha vida. Eu não estou ainda conseguindo fazer esse movimento de aplicar o que o Senhor está pregando no meu coração, no meu casamento à beira da crise, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, na vida do meu emprego, na minha vida de emprego, na minha vida financeira. Eu não sei como eu vou aplicar isso para vencer o pecado, pastor. O que isso tem a ver comigo? Eu te digo agora, isso tem a ver contigo, minha senhora, meu senhor que está me ouvindo, no seguinte sentido: Satanás, ele vai trabalhar em todo momento para fazer com que você troque a missão que Deus te deu em prol de satisfazer desejos temporários do teu coração. Quer que eu te dê um exemplo? Quer que eu te dê um exemplo de uma missão eterna que Deus te deu? Teus filhos. Aí, Satanás trabalha para que você, por causa do frio, deixe de orar pelos teus filhos, para satisfazer o desejo, o frio temporário. Você acaba falhando nos teus propósitos de oração, e a tua missão eterna, a missão eterna da tua família, ela acaba se rompendo. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Ou seja, tem muitos aí fora, queridos, que eu conheço, se não tiver aqui dentro, que estão trocando a missão eterna da sua família que Deus colocou nas tuas mãos. A tua família, em primeiro lugar, é a tua maior missão, é o teu maior propósito. Não é teu trabalho, não é dinheiro, não é qualquer outra coisa, é a tua família. E muitos que eu conheço aí fora trocam a sua família, trocam de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, trocam de criar a sua família diante da palavra de Deus em prol de um cigarrinho fedorento, prazer temporário. Ele prefere trocar o bem eterno dele. Ele não é como Jesus, ele cai na tentação. Ele prefere trocar uma missão eterna em prol de uma noitada aí no carnaval, dançando de tanguinha em cima de um bloquinho, coisa ridícula. Mas ele prefere isso, ele prefere trocar. Às vezes o camarada tinha uma missão eterna, ele tinha uma missão, queridos. Você, mulher de Deus, homem de Deus, você nem sabe, mas talvez você tenha uma missão aí dentro, que você não tem ideia do que você faria se você resistisse a Satanás e permanecesse fiel à palavra de Deus nos próximos 30, 20 anos. Mas não, você muitas vezes prefere trocar a salvação da tua casa em prol de uma noite chuvosa, com falta de vontade de ir na igreja. Quem está entendendo, diga amém. A palavra está um pouquinho pesada, mas é para te transformar. Diga aleluia. Não se preocupe que no finalzinho eu vou motivar você. Mas agora eu preciso falar a verdade um pouquinho, que amigo de verdade é quem fala a verdade. Não adianta eu ficar aqui motivando e aleluia, você é poderoso, você é vitorioso, você vai vencer. Isso daí não transforma ninguém. Preciso pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui ensina que nós não podemos trocar aquilo que é mais valioso para nós em troca de migalhas. Pare de trocar aquilo que é mais valioso para você. O que é mais valioso para você? São pessoas. Pessoas têm valor. Pessoas não podem ser trocadas por dinheiro. Pessoas não podem ser trocadas por objeto. Pessoas não podem ser trocadas por pecado. Pessoas não podem ser trocadas por prazeres. Não, valorize aquilo que você tem e não troque aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que tem um valor, pelas migalhas que Satanás te oferece.
Começa a valorizar as coisas que realmente merecem valor. Diga amém. Tem pessoas que preferem trocar a confiança de outras pessoas em troca de um massinho de dinheiro que recebeu de propina. Estou dando exemplos aqui. Eles trocam algo que seria eterno. Uma confiança, ela é eterna. Se você tem confiança de alguém, você tem algo eterno. Por uma noitezinha de prazer, por uma mentirinha aqui, uma mentirinha. A pessoa prefere trocar. Nós preferimos, eu não estou falando isso só para vocês, para mim também, isso serve para mim. Nós preferimos muitas vezes trocar. Vou dar um exemplo meu. Às vezes eu posso, por exemplo, hoje está chovendo, está frio, acho que eu não vou orar pelos irmãos. Eu não vou orar pelo irmão Cris, não vou orar pelo irmão Jorge, não vou orar pelo irmão Jaime, não vou orar por eles já estão bem, não vou orar pelo irmão Adriano, pela irmã Dani, não, vou deixar eles mesmo. Está frio, eu vou subir monte, vou orar, vou ir na igreja, não, vou ficar aqui na minha casa, né? Sentado no meu sofazão aqui. Hoje não vou fazer isso. O que eu decidi fazer? Troquei um momento de oração que poderia salvar cada um de vocês e sustentar vocês por um prazer efêmero. Diga amém? Para você não dizer que eu estou só falando de vocês, vou falar da minha classe, dos meus colegas. Muitos da minha classe pastoral preferem trocar a igreja de Deus por dinheiro. Preferem trocar a sua integridade por mulher. Preferem trocar a imagem pastoral, trocar a integridade diante de Deus, trocar a santidade diante de Deus, por devorar o rebanho, com pecadinho aqui, pecadinho ali. Quem está entendendo, diga aleluia. Preferem trocar a palavra de Deus para enriquecer. Então isso acontece muito. Hoje o Espírito de Deus me manda na unção dEle para orientar, exortar e orientar você. Deixe de trocar aquilo que tem valor na tua vida por prazeres temporários. Não, porque eu tenho certeza que se a partir de hoje, dessa semana, você começar a valorizar o teu tempo com tua família, você começar a valorizar trazer a tua família à igreja, você começar a valorizar convidar teus amigos para estar com Jesus, você começar a valorizar pessoas diante de objetos, você terá um prazer eterno de ver essas pessoas no céu juntamente com você. Você terá o prazer eterno de salvar almas. Você terá o prazer eterno de ver pessoas transformadas. Você terá o prazer eterno de ver este bairro mudado para a glória de Deus. Nessa noite, Deus me traz aqui para levantar nesse bairro uma igreja que valoriza coisas eternas, em troca de valorizar bens passageiros. Diga amém. Satisfação. A segunda tentação é da presunção. Satanás leva Jesus para o alto do monte. Aí Jesus, como é que Jesus responde, né? Olha só o que Jesus diz. Então Satanás tenta ele dessa forma. Aí Jesus responde o que no verso 4? Jesus, porém, respondeu. Diga comigo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, eu tenho na minha mente, né? Mas aqui é outra versão, né? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde com a palavra. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje para você. Por quê? Porque esta palavra, esta Bíblia Sagrada aqui, que pode vencer as investidas de Satanás contra a tua vida. Quando Satanás vier contra você, trazendo tentações, trazendo aflições e sugestões, responda para ele baseado no que está escrito. Jesus, ele resiste a Satanás, porque ele tinha a Bíblia memorizada. Jesus não tinha rolo de Bíblia no deserto, ele memorizou a Bíblia. E a Bíblia que ele tinha na mente, ele joga contra Satanás, dizendo: Satanás, nem só de pão vive o homem, ele não tem que valorizar somente pão, ou seja, coisas materiais, coisas efêmeras, não, mas o homem tem que valorizar também aquilo que tem maior valor, que são coisas eternas. Você que está aqui nesta noite, neste frio, que deixou a tua casa para estar nesse lugar, eu quero dizer para você essa notícia: nesta noite você está demonstrando para Satanás que você não valoriza somente pão, que você não valoriza somente coisas terrenas, mas você está aqui porque de alguma forma você quer valorizar o bem eterno da tua alma. De alguma forma você está aqui porque você entendeu que existem coisas além desta vida que você precisa valorizar, que é o bem-estar daquilo que está aqui dentro. De alguma forma você está aqui porque você entendeu que somente dinheiro, bens, casa, carro não satisfaz uma alma, não. Existe algo além, existe algo a mais, existe algo que está para além do pão. Opa, caiu minha Bíblia. Para além do pão,
para além de coisas terrenas, para além de coisas simples. Existe algo que tem a ver com bens eternos. Quem está entendendo, diga amém. Nem só de pão vive o homem, nem só de trabalho, nem só de, segunda, trabalha, chega em casa às 7 horas, toma chimarrão até às 9 e vai dormir. Terça-feira sai para o trabalho às 7 horas, chega em casa às 7 horas, toma chimarrão com a nega velha até às 9 e vai dormir. Aí quarta-feira, já trabalha às 7 horas, volta às 7 horas, toma chimarrão até às 9 e vai dormir. Aí na frente da TV. Aí depois lá na sexta-feira, mesma coisa. E sábado, mesma coisa. Chega, vai trabalha até sábado, sai às 7 horas, volta, chega às 7 horas em casa, toma chimarrão e vai dormir. E aí domingo a mesma coisa. E a pessoa vive essa vidinha que não transforma ninguém, não muda ninguém. Aí chega, vai, cresce, tem filhos, adquire casa, carro, bens, envelhece, se aposenta quando consegue, não é todo mundo que consegue, e morre. Os filhos brigam pela herança, a casa não fica com ninguém, 30 anos depois ninguém sabe quem foi, quem viveu, o que fez, ou a memória que tem dele ou dela é uma memória ruim, não deixa herança para ninguém, não muda a vida de ninguém. Não é isso que Deus te chamou para ser, meu amado. Deus, Ele te chamou e Ele te chama nesta noite para ser uma pessoa que vai transformar e causar um impacto em gerações. Daqui a anos, essa pessoa que você convidou para a igreja vai lembrar que você convidou. Daqui a anos, essa pessoa que você ensinou a palavra vai lembrar que você ensinou. Daqui a anos, daqui a gerações, o teu neto, quando for pastor de igreja, vai lembrar. Hoje a nossa família só está na presença de Deus porque um dia o meu avô decidiu por Jesus, e desde aquele dia a nossa casa nunca mais foi a mesma. É isso que vão falar de você. Isso vai ser o teu legado. Diga amém. O que você vai deixar para as pessoas depois que você partir? Que imagem vai ser a tua? Comece a pensar e refletir nisso nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou ter que correr aqui, senão eu não vou terminar a mensagem. Então vou pular, vou ter que deixar para outra oportunidade falar sobre a presunção e sobre a ambição, tá bom? Eu quero partir direto para algo prático para vocês. Eu quero falar das estratégias do diabo para nos destruir. Nesse texto que nós lemos, nós conseguimos identificar algumas estratégias que Satanás usa para te destruir. Todo exército, ele precisa conhecer o inimigo para vencê-lo. Se você quer destruir a ação de Satanás na vida dos teus filhos, na tua vida, ou se você quer destruir tudo aquilo, se você quer eliminar tudo aquilo que está ocorrendo no teu coração de ruim, você precisa conhecer as estratégias de Satanás para tentar destruir a sua vida. Primeiro, a primeira coisa que nós percebemos, a primeira estratégia dele, é que Satanás usa a dúvida e o questionamento em relação à pessoa de Deus. No verso 3, no verso 5, você percebe que Satanás usa a partícula se. Ele chega para Jesus e diz assim, se você é filho de Deus, ele questiona, ele coloca Jesus em dúvida. Queridos, a dúvida, ela é a chave mestra de Satanás. A dúvida, ela é o principal motor pelo qual o Satanás opera. Ele coloca na tua mente dúvidas em relação à palavra de Deus, ou à pessoa de Deus, ou aquilo que Deus está fazendo no teu ser. Foi isso que ele fez lá com Eva, foi assim que Eva caiu, em Gênesis capítulo 3. Satanás, ele chegou à serpente, colocou Deus em dúvida. Esse Deus aí que você, acho que você não deve confiar muito nele não. Sabe por que ele falou para você não comer do fruto? Sabe por quê? Porque ele não quer que você se torne igual a ele. Ou seja, ele coloca dúvida no teu ser. Ele chega para você e diz, bom, se Deus é bom, como é que você está passando fome? Se Deus é bom, como é que você está passando por esse problema? Se Deus te ama, como é que você está em apuros? Se Deus te ama, como é que você está passando por esta crise? Onde é que está o teu Deus? Se esse teu Deus é tão poderoso, se esse Deus que o pastor Billy prega é tão fiel, por que você está doente? Se esse Deus é tão poderoso, é fiel, por que você está depressivo? Se esse Deus, ele é amor, então por que você perdeu o teu emprego? Se esse Deus, ele é rei, então por que você está desempregada? Por que você está passando dificuldades financeiras? É assim que ele chega na tua mente. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras aí, eu quero ver. Você é filho de Deus? Lembra que em Mateus 3,17,
Deus falou para Jesus: você é meu filho amado. Jesus ouviu a voz dos céus, eu li com vocês: você é meu filho amado. Aí Satanás chega, a primeira coisa que ele faz, ele coloca um C. Ele coloca Satanás em dúvida. Aliás, perdão, ele coloca Jesus em dúvida. Ou seja, essa é o primeiro trabalho de Satanás na tua vida. Ele tenta colocar esta palavra aqui em dúvida. A segunda coisa que ele faz, se você permanece fiel a esta palavra, ele é sutil e ele torce a Escritura. Você percebe comigo no versículo de número 6, que Satanás diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Satanás cita a Bíblia. Eu não sei se você percebeu isso, mas Satanás, ele cita para Jesus Salmo capítulo 91, verso 11. Ele diz: ó Jesus, está escrito lá em Salmo 91. Aqui Satanás cita direitinho aqui, está até melhor que muito cristão, né? Está com a Bíblia na mente, né? Ele cita direitinho aqui, ó, Salmo 91. Salmo 91 diz isso: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Ele cita a Escritura. Ou seja, essa é uma segunda artimanha dele. Ele usa a Bíblia, só que ele cita a Bíblia de maneira distorcida. E Jesus, que tinha a Bíblia no seu coração, ele não cai na sutileza de Satanás, quando ele responde no verso 7, pois é, mas também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus, em Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Ou seja, Jesus, ele nos ensina que a Bíblia, ela precisa ser entendida em vários contextos. E aqui tem uma grande, né? Aqui vai longe, né? Eu não vou me aprofundar aqui, que eu não tenho tempo para isso, aqui no nosso culto da família. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Satanás, ele vem para torcer essa Escritura aqui. E baseado nessa torção, enganar o teu coração. Foi assim que ele fez com Eva. Ele mudou todas as palavras de Deus. Deus disse que eles não podiam comer de todas as árvores do jardim, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3:1, ele chega e diz assim, está escrito lá: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Ele torce tudo. Ele cita com palavras trocadas, torcendo a palavra de Deus. E assim muitas pessoas fazem isso ainda hoje. Eles torcem a palavra de Deus para tentar enganar o teu coração. É por isso que Deus não só te traz aqui, não só te coloca, te planta nesta igreja ou qualquer outra igreja fiel. É por isso que Ele nos instigou para fazermos essa série de pregações e ensinarmos a palavra de Deus e sermos uma igreja baseada na palavra de Deus. É por isso que Deus, quando me enviou para esse bairro, me disse claramente para fundar e plantar aqui uma igreja baseada na palavra, porque se você for baseado na palavra, orientado na palavra e guiado pela palavra, você, assim como Jesus, não cairá nas artimanhas de Satanás. Você será um crente inteligente. Nessa noite, em especial nessa noite, eu chamo você para pensar, eu chamo você para refletir, eu convoco você nessa noite, quem quiser me seguir, para ser um crente inteligente. Diga comigo: cristão também pensa. Fala assim, tem um livro assim, né? Cristão também pensa. Para ser um crente inteligente e não deixar pessoas enganarem você. Nós temos aí fora muitas igrejas de pessoas enganadas. Por quê? Porque são ignorantes na palavra de Deus. Chega qualquer um e sai com 2, 3 gritos, já engana a pessoa. Não, você precisa ser uma pessoa inteligente na palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Por último, Satanás, ele chega oferecendo para Jesus que transforme pedras em pães quando ele estava passando fome. Ou seja, Satanás, ele vai chegar na tua vida quando você estiver passando por momentos de necessidade. Ele não vem em qualquer hora, ele não vem em qualquer momento, mas ele espera ver quando Jesus está com fome, está sedento, é que ele se achega a Cristo para poder oferecer a ele que troque bens eternos por satisfações temporais, prazeres temporários. Com isso nós concluímos o seguinte, queridos: para resistir ao diabo, para resistir a Satanás, eu vou concluir e nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos, em primeiro lugar, eu preguei sexta-feira, nos revestir da armadura de Deus, Efésios 6, para resistir, qual que é o outro? Vencer e permanecer. Quem estava aqui sexta-feira? Resistir, vencer e
permanecer. Segundo, para resistir a ele nós precisamos ser prudentes e nos dominar, a fim de evitar circunstâncias propícias para que ele nos ataque. É a famosa brecha, né? A fim de abrir brecha para que Satanás entre na nossa vida. Terceiro, nós precisamos trabalhar para livrar aqueles que caíram na armadilha de Satanás. Talvez você seja um cristão liberto. Talvez essa mensagem não se aplique a você pessoalmente. Você aceitou Jesus, você tem Cristo, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você, desde que começou a frequentar esse ministério, tem sido liberto, a tua casa está liberta, a tua vida está purificada, você tem crescido no teu conhecimento de Deus, você tem se transformado em uma pessoa transformada na presença de Deus, ou seja, melhor. Mas você conhece alguém que está preso nas armadilhas de Satanás. Deus quer te chamar nessa noite para ser um libertador, na tua casa, na tua família e no teu círculo de amizades. Já começa a pensar aí, amigos, família, vizinhos, que você conhece que estão presos. Nessa noite, através da tua vida, eu quero orar para que você seja capacitado a libertar essas pessoas das armadilhas de Satanás. Por último, para resistir ao diabo, queridos, nós precisamos estar como Jesus, munidos da palavra de Deus. Jesus aqui, ele me lembra muito um advogado, né? Satanás chega com, aí ele, está escrito. Não, mas você, por que você não faz isso, Jesus? Está escrito. É até aquele crente chato, então é um pastor Billy assim. Não, mas é que não sei. É que está escrito, querido. Infelizmente não vou te adorar, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Ah, mas fulana, não sei o que, não sei. Está escrito. Mas e agora, tua família, teu Deus é bom, teu Deus não é bom, você está passando por isso. Está escrito que Deus é bom em todo tempo é bom, e se eu estou passando por isso, está escrito em Romanos 8, que todas as coisas boas e coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa crise, esse deserto, eu tenho certeza que está cooperando para o meu bem, porque está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia! Vença Satanás com aquilo que está escrito. Uma vez chegaram para mim: pastor, por que o senhor não oferece um envelope com valor para as pessoas? Faziam assim antigamente, na minha época. Já oferecia envelope. Ou você quer o de 30, de 50 ou de 100? Qual que você quer dos três aí? Aí eu respondi para o camarada: infelizmente não vai dar, querido, porque está escrito que quem dá tem que dar com alegria e de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração, em 2 Coríntios. Está escrito, para mim não adianta, infelizmente não vai poder fazer essa prática na nossa igreja aqui. Diga amém. Diga comigo: está escrito. O que está escrito, eu fico. O que não está, eu rejeito. Diga aleluia. Ou seja, quando Satanás vier dizer para você que você é um derrotado, que você é uma pessoa que não presta, que você nasceu para mendigar, eu quero que você responda para ele: Satanás, eu não vou aceitar a tua influência, a tua sugestão sobre a minha vida, porque está escrito que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu não vou aceitar que você me deixe morrer nesta deserto, Satanás e inferno, porque está escrito que em Cristo nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus me ama. Está escrito que tudo eu posso naquele que me fortalece. Está escrito que eu posso encontrar descanso se eu habitar na sombra do Onipotente, e aos seus anjos, sim, se eu habitar, Ele daria ordens ao meu respeito, para me guiarem, para me guardarem de todo mal. É por isso que eu vou viajar, é por isso que eu vou empreender, porque está escrito a meu respeito. Não está escrito, aí o fulano, isso pode ser pessoas também, o fulano chega lá e fala para você: você é um derrotado, você não é ninguém, você só me dá desgosto, o que você quer nessa igreja aí? Você é um Zé.
Seguinte, eu não vou escutar teu conselho, porque está escrito em João capítulo 1, verso 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu não sou Zé, eu não sou o derrotado, eu não sou o pecador viciado, não, eu sou um filho e uma filha de Deus. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? A Bíblia diz que se você tem Cristo, você é filho de Deus. A Bíblia diz que se você tem Cristo, em Efésios 2, você tem todas as bênçãos celestiais nas regiões superiores. A Bíblia diz que se você está em Cristo, e se você orar nessa noite com fé, diz a Bíblia, Jesus disse, eu não vou lembrar agora a referência de cabeça, mas Jesus disse, está na Bíblia, você procura e depois pesquisa aí para mim, depois eu cito para os irmãos. Jesus disse que se você orar com fé, você poderia dizer a um monte: saia do teu lugar e lance-se no mar, e isso aconteceria. Se você orar com fé, minha irmã, você pode dizer ao monte, ao obstáculo da tua família, você pode dizer à montanha que está te impedindo de avançar na tua relação, você pode dizer ao pecado que está te impedindo de ser feliz, você pode dizer aos espíritos que estão te impedindo de desfrutar do melhor de Deus, você pode dizer às pessoas que tentam te puxar para baixo, te puxar para trás, te afastar da presença de Deus, você pode dizer a todo tipo de trabalho feito, você entende o que eu estou querendo dizer? Trabalho feito para destruir a tua família, você pode dizer a qualquer montanha: saia da minha frente, que no poder de Cristo eu vou avançar. Você pode ser como Davi, que olhou para o gigante Golias e disse: você, gigante, vem contra mim com lança, com escudo, com armas e com força humana, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E pequenininho como eu sou, eu vou te vencer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, está escrito, que aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 4, que no momento de luta, no momento de perda, no momento em que todos me abandonam, eu não estou sozinho, disse o apóstolo Paulo. Lucas me abandonou, meu melhor amigo me abandonou, meus familiares me abandonaram, mas eu não estou comigo. O Senhor esteve comigo, me livrando da boca do leão, me livrando das investidas de Satanás. Deus está com você, mesmo quando todos te abandonam. Está escrito que se Ele for o teu pastor, nada te faltará. Está escrito que se você fizer desse Deus o teu pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da crise, pelo vale da sombra do desemprego, pelo vale da sombra da falta de dinheiro, pelo vale da sombra do desamparo, ainda que você ande pelo vale da sombra de qualquer coisa, ou seja, a sombra, aquilo que está se aproximando de você, você não estará sozinho, porque Ele está com você. Então esta palavra, queridos, tem muita coisa aqui que está escrito, que eu não tenho tempo numa mensagem de 30 minutos de pregar para você, não dá tempo. Mas aqui, se você ler esta palavra, este alimento, você vai encontrar muita coisa que está escrita, e essas coisas que estão escritas, elas vão te ajudar a vencer no momento, no dia mau, quando esse dia chegar na sua vida. Diga amém? Diga assim comigo: a partir de hoje, eu vou responder baseado no que está escrito. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então, para finalizar, para encerrar mesmo e nós participarmos da Santa Ceia, eu quero que você abra, a moça que abre em Apocalipse 12, 11, e nós vamos participar da Santa Ceia nessa noite. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 11.
Eu vou te mostrar uma coisa que está escrito aqui. Aliás, vamos ver o verso 10, irmã, por gentileza. Eu quero mostrar para você algo simples do que está escrito. Eu quero que você leve essa palavra para a tua casa, para que você tenha uma semana e um mês de julho triunfante na tua vida, em nome de Jesus. Quem quer receber isso, diga amém. Então nessa noite eu quero que você entenda que está escrito que existe uma vitória decretada para a tua vida. Está escrito que existe uma vitória decretada para o teu coração. Está escrito que existe uma vitória decretada para o teu ser. É assim que você vai vencer sempre, no que está escrito. Muito do que eu me oriento é pelo que está escrito. Uma vez o irmão chegou, até eu estava compartilhando com os amigos essa semana um vídeo, que fala sobre isso. Que o camarada chega, uma vez o cara chegou assim: ó, pastor, é isso que te digo, Deus me manda te dizer isso, isso e aquilo. Aí eu fiquei assim, não falei nada, porque eu não sou desrespeitoso, eu não sou inimigo de conflitos, diga amém? Aqui em cima eu sou um leão, mas aí fora eu sou um cordeirinho bem. Então eu não gosto de briga. Mas aí ele falou essas coisas, tudo mais, eu levei para minha casa, mas eu não acatei aquela palavra. Por que eu não acatei? Porque não estava escrito. Pelo contrário, estava contrário àquilo que está escrito. Então, quando você ouve alguma coisa, não sei o que, porque Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Você só pergunta assim: onde é que está escrito isso, querido? Aí ele vai dizer uma coisa, talvez cite, porque Satanás citou. Aí você tem que estar bem de Bíblia, Porque não é só porque está num lugar que não pode contrariar o outro. Satanás citou Salmo 91, mas Jesus citou Deuteronômio 6. Ou seja, uma escritura não pode contrariar a outra. Você precisa se alimentar, ter a visão completa dessa palavra. E algo que está escrito em Apocalipse 12 é a tua vitória por meio de um elemento que nós vamos participar nessa noite. Diz assim o versículo de número 10, queridos, gravem essa passagem. Eu, em muito tempo de oração e jejum, parece que ouvi esta mesma voz bradando do céu sobre este bairro e sobre a sua vida. Diz assim: então ouvi uma voz forte no céu. Eu quero que você imagine isso como que bradado sobre o bairro Itararé e sobre a tua família. Uma voz forte no céu, proclamando: agora, a partir de 2021, de 2024, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo sobre a vida do Lucas, da Maria, do Adriano, da Dani, do José. Veio nesta noite, veio neste ano sobre a vida desses irmãos. O acusador foi expulso do meio da congregação. Está falando de Satanás, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Verso 11, nesta noite, a partir da Santa Ceia, a partir de aceitar a Cristo, a partir do momento que você decidiu se converter e se batizar nas águas, diz aqui, eles venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Um dia na eternidade, no livro de Apocalipse, uma voz forte vai bradar do céu, falando sobre essa igreja. Essa é a minha oração. Eu quero que esse anjo diga a respeito desta família de fé: os anjos, o acusador foi expulso desse bairro e da família dessas pessoas, e eles venceram por meio, não de campanha, não de envelopinho de dinheiro, não de vassoura ungida, não de chaveiro ungido, não de missionário ungido, mas eles venceram por meio do sangue de Cristo e da palavra do testemunho de Deus. Por isso, verso 12, por causa disso, queridos amados irmãos, não volte para a tua casa triste, não, por causa da vitória sua que já está decretada. O teu problema não vai durar para sempre. Existe uma vitória, existe um final da história decretado no teu livro, no livro da tua vida. A última página da tua vida, se você é cristão, a última página da tua vida já está escrita. É a tua vitória contra o inferno e contra Satanás. O final da tua história já está escrito, se você é cristão. Por isso, se você não é, se torne. O final já está escrito. É esse final aqui, nos céus. Você vai ouvir o decreto de vitória. Satanás vai ser expulso, diz aqui a palavra de Deus. Este capítulo, eu nem tinha preparado esse capítulo, me veio agora na mente este capítulo aqui. Verso 12, por isso,
filhos e filhas de Deus, senhoras, desde essa senhora que está aqui, até o irmão José, vocês irmãos, rebanho deste pastor, rebanho amado deste pastor, que habita no meu coração, por isso, se alegrem, povo de Deus, se alegrem, vocês que habitam nos céus, isso vai ser dito para vocês no último dia. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês em julgamento, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui nós temos dois ambientes, um pessoal, um grupo que está no céu se alegrando, e um grupo que está na terra. Em qual grupo você quer estar? Ai, esta palavrinha ai da terra é uma interjeição de que dó, que pena, terrível vai ser esse momento em que esse grupo que ficar na terra quando Jesus voltar, receber Satanás materializado, porque ele descerá cheio de fúria, diz aqui, porque ele sabe que dentro de pouco tempo ele vai ser julgado, então ele vai destruir, ele vai usar toda a sua força para destruir os seres humanos que ficarem, porque ele já sabe que ele vai ser julgado, pouco tempo lhe resta. Aqui está falando do grande do dragão, né? Da serpente, depois vai falar no verso 14, a serpente e tudo mais. Então, em qual grupo você quer estar? No grupo do céu que se alegra? Ou no grupo da terra que geme? Em qual grupo você quer estar? Se você quer estar no grupo eterno, ainda hoje, não troque a tua eternidade por um prato de lentilha. De quem eu estou falando? Esaú. Esaú não trocou o seu direito de primogenitura por um pratinho de lentilha feito? Comeu, satisfez, estava com fome, voltou do campo, né? Satisfez, mas depois ficou com fome de novo. Mas a herança já tinha sido perdida. Não troque a tua herança, não troque a tua família, não troque os teus filhos, não troque nada, não troque a tua eternidade, não troque a tua salvação, amado. Não troque isso por uma noite no sofá de casa. Não troque isso por deixar de orar pela tua casa. Não troque isso pela vergonha que eu tenho de convidar meus amigos. Tenho vergonha, pastor, de convidar meu filho. Muita vergonha. Não troque, queridos. Nós estamos aqui falando de realidades eternas. E de dois grupos. Um no céu que venceu por meio do sangue e da palavra do testemunho. Quem entendeu, diga amém. Então a tua vitória está decretada por meio desse sangue que nós vamos participar nessa noite. O sangue de Jesus venceu por nós. Diga aleluia. Diz a palavra de Deus, né? Glória seja dada a Deus. Por quê? Porque o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo venceu o dragão, a antiga serpente, e conquistou para si todo o povo, de toda a nação, de toda a tribo, de toda a língua. Ou seja, Ele conquistou você para Ele, Ele comprou você para Ele, Ele conquistou tua família para Ele, Ele conquistou teu coração para Ele. Você pertence a Ele, e não há nada que pode te tirar dele, meu amado. Se alegre nessa noite, volte para o teu mês de julho, sabendo que você é filho de Deus, e não é só vencedor, não. Olha aí, o irmão lá no fundo se apegou. É mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé nessa noite. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor através do sangue de Cristo.